E aí, senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim falar sobre duas coisas: dinheiro e mulher. Eu vim dar conselhos amorosos, principalmente financeiros, para homens de 20 e poucos anos. Mas todos esses conselhos aqui servem para homens de todas as faixas etárias. Seja você um pouco mais velho, ou seja você um pouco mais novo, tá? Vai servir para todo mundo. Mas creio eu que vai servir de modo central para homens de 20 e poucos, porque estão entrando na fase de criar família, né? Criar uma família e se desenvolver financeiramente. Estão no começo dessa jornada. Eu queria saber de tudo isso aqui que eu vou falar pra vocês quando eu comecei, tá? Mas espero que vocês assimilem e tomem isso aqui com seriedade, porque isso aqui pode ser é definitivo, tá? Isso aqui vai evitar vocês cometer muitos erros na vida de vocês. Primeiramente, vamos começar pelos relacionamentos. Hoje há um desincentivo muito grande. Se você ainda não notou isso, você tá alienado. Existe um desincentivo muito grande para relacionamentos entre homens e mulheres. Esse vídeo, o gatilho desse vídeo aqui foi um novo projeto de lei que lançaram aí, 2 novos projetos de lei. Um que tira a necessidade da mulher que acusa o homem de abuso, né? Aquele abuso, que eu não vou falar aqui, mas que acusa o homem de abuso. Uma lei que tira a necessidade dela ter que fazer um corpo de delito. Ou seja, a mulher não precisa mais... O corpo de delito é o exame que prova que ela tá falando a verdade. Até porque uma mulher que sofreu esse tipo de abuso, ela não vai se opor ao corpo de delito. Ela vai querer provar que ela tá falando a verdade, porque quem não deve não teme. Só que olha a esquizofrenia desse projeto. Isso vai abrir margem para muitas mulheres mal intencionadas e desequilibradas emocionalmente a ferrarem homens por qualquer tipo de motivo. Sei lá, deixou a toalha molhada em cima da cama. Brincadeiras à parte. Mas isso aqui é o Brasil. É o lugar que você tá vivendo. Se você tá vendo essas coisas, essas distorções, essa esquizofrenia, sei lá, cara, essa distopia, e você ainda tá pensando em ter um relacionamento, vai mais devagar, meu pequeno gafanhoto. E aí, juntamente com esse projeto, tem um outro projeto que incentiva, hoje em dia existe um desincentivo para os homens se relacionarem com as mulheres, e existe um incentivo para eles não só não se relacionarem, mas se afastarem um dos outros. Entende? Esse incentivo, e existe um outro incentivo de mulheres, para mulheres mal intencionadas se darem bem em cima de homens. Tá? Um projeto de lei, juntamente com esse, que está tudo arquitetado, né, metodicamente, faz parte de um sistema muito maior, de que mulheres que entram com um processo, uma ação contra um homem de abuso, elas podem subtrair em bens de 500 a 100 mil reais deles. Ou seja, vai ter muita mulher aí querendo dinheiro e usando desse artifício para se beneficiar financeiramente. É verdade. A verdade é que caráter não tem gênero, mas falta de caráter tá em todo lugar, tá? Em todo lugar da sociedade. Independente de gênero, etnia, cor, enfim. E muitas mulheres de mau caráter, elas vão usar, se isso for aprovado, disso para se beneficiar. O negócio é que o mau caratismo não tem face. Então, hoje em dia, se relacionar e querer constituir família com uma mulher é meio que um tiro no escuro que você está dando. Uma roleta russa. Você pode estar lidando ali com um sociopata. O problema não é só o sociopata, o problema não é só o narcisista. O problema não é só a mulher com sérios desequilíbrios emocionais. O problema é essa mulher com ferramentas jurídicas a favor dela que potencializam a psicopatia, a sociopatia e o narcisismo dela. Esse é o grande problema. Então, se você vive numa sociedade se você vive com um narcisista, mas você não tem leis que ele pode usar como, sei lá, como respaldo, como artifício para se dar bem em cima de você, alguma coisa, é mais tranquilo. Agora, quando você tem uma série de leis criadas que são facilmente manipuláveis por esses tipos de pessoa, você começa a ter que se tornar muito mais seletivo nas suas companhias. E para os homens, suas companhias femininas. Essa é a verdade. Se você não quiser destruir se colocar numa situação de potencial destruição de uma parte da sua vida, às vezes até a sua vida inteira. Entende? Então, para você que tem 20 e poucos anos, seja quantos anos for, mas vou falar diretamente, para você que tem 20 e poucos anos, tá começando a vida agora, pensa em ter família, cara, repense, tá? Eu não sou contra a instituição da família, entende?
Mas eu sou uma pessoa extremamente realista e eu jogo com fatos. Dado o cenário que a gente vive hoje, você está se colocando numa situação muito delicada e num jogo onde todas as cartas estão contra você e que o jogo pode se virar contra você rapidamente, entende? Então, você é muito corajoso, cara. Você é muito corajoso se você tá começando a vida agora e você quer embarcar de cabeça em relacionamentos e tá focado nisso, né? Porque você pode facilmente topar com uma pessoa aí que tem um caráter duvidoso e prejudicar a tua vida. Então, repense. Esse é o primeiro conselho. Acho que esse vídeo não vai ficar muito longo, não. O conselho com questão a relacionamentos. E eu não preciso falar que isso é tudo arquitetado para que os homens se afastem cada vez mais das mulheres. Aí entra a questão da pornografia, os homens vão buscar cada vez mais pornografia. E é por isso que existem espaços como esse aqui, para ajudar homens a sair desses vícios em pornografia e a focarem no seu desenvolvimento pessoal, tá? Se desfocarem de mulheres, mas não criarem um vazio emocional, porque muitos homens, se simplesmente só renunciarem o instinto que eles têm a buscar mulher e não colocar nada nesse vazio, eles vão desenvolver vícios, vão desenvolver uma série de mecanismos que visa preencher esse vazio que naturalmente você vai sentir. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa sincera. Se você é um homem cheio de propósito em áreas da vida, por exemplo, você é um atleta olímpico, sei lá, você é um lutador profissional, ou você tá trabalhando num projeto de empreendedorismo, enfim, tá expandindo, você é um homem de propósito, você tá preenchendo a sua vida, né? Essas lacunas emocionais que você teria, né? Que seria a lacuna emocional afetiva da parceira amorosa, sexual. Se você é um homem com propósito em áreas da sua vida, você não vai sentir esse vazio emocional. Não vai, você vai ser completo. Você não vai necessitar da validação psicológica, social, enfim, emocional de terceiros, no caso aqui de uma mulher, e você não vai desenvolver efeitos colaterais, não vai desenvolver vícios, você não vai desenvolver uma ansiedade, depressão, enfim. Homens que têm um vazio emocional por parte da falta de contato com mulheres são homens que não têm propósito. Essa é a minha concepção. Eu penso exatamente assim. Eu tenho certeza do que eu tô falando aqui, tá? Homens que têm realmente um propósito, um legado pra criar que tem direção na vida, tá? Eles não vão sentir esse vazio, principalmente se eles estiverem preenchidos do Espírito de Deus. Principalmente. O vazio, o maior vazio na vida do homem é o vazio existencial, não é o vazio afetivo amoroso, tá? Então, se você não tiver um contato direto com a sua espiritualidade, em algum momento, que significa um contato com o Criador, em algum momento você vai sentir um vazio existencial extremo, tá? Pode ter certeza disso. Então, esse é o vazio que você tem que, em primeiro lugar, se preocupar em preencher, tá? O vazio espiritual. Agora, quando você começa a preencher isso, quando você começa a desenvolver propósito e a necessidade de criar um legado, enfim, a sua história, né, de vida, você não vai sentir falta nenhuma, você tem propósito, você tem por que lutar, você tem uma missão aqui na Terra, entende? Então, se você tá sentindo um vazio emocional muito grande por falta de afeto feminino, é porque você não tem propósito de vida, porque você não sabe pra onde tá indo. E você tá buscando o que a maioria dos homens busca, tapar buracos emocionais externos através de mulher, através de relacionamentozinho, tá? É isso. Então, existe um mecanismo que quer te ferrar, entendeu? Que tem a visão clara de polarizar as coisas ainda mais, colocar homens contra mulheres, e os homens espertos já estão entendendo isso, estão indo cada vez mais pro seu canto, se isolando, e até evitando manterem contato com mulheres. Porque o sistema tá fomentando isso, tá alimentando isso, essa narrativa e essa ideia e esse comportamento na cabeça das pessoas. Incentivando esse tipo de atitude grotesca, tá? E tirando o poder, obviamente, todo o poder da mão dos homens e colocando na mão de mulheres. O problema é que você não sabe quem é quem. Então, existem mulheres de ótimo caráter no mundo que nunca vão fazer isso com um homem pra prejudicar ele. Mas, em contrapartida, também existem muitas mulheres que fariam de tudo pra prejudicar um homem e pra tomar o que é dele. Como não dá pra saber quem é quem, é melhor você não entrar nesse jogo. É melhor você não pegar a arma e rodar a roleta russa, porque é uma roleta russa. E, pra finalizar o vídeo, agora vamos falar sobre dinheiro. Se você tem 20 e poucos anos, vou dar um toque pra vocês aqui. As tendências do mercado, pra você que quer ganhar dinheiro, pra você que quer realmente ganhar grana, tá?
As próximas tendências... já é tendência. A tendência do mercado é serviços técnicos, serviços manuais, tá? Ando pesquisando sobre isso há muito tempo. E tô percebendo isso na minha vida prática, tá? As pessoas que trabalham com serviços manuais, elas estão envelhecendo. Eletricista, mecânico, pintor, enfim, tá? Porque o mercado está se renovando. Só que essa nova geração, ela não quer fazer esses serviços. Porque são serviços que eles são meio que mal vistos pela sociedade. Embora sejam serviços que rendam bom dinheiro, tá? Um autônomo aí, que trabalha com um eletricista, por exemplo, ele pode ganhar muito bem os seus mais de 10 mil, 20, 30, até 30 mil, 40 por mês, tá? Pode sim. Eu conheço gente que ganha isso. Desculpa. Vamos lá. O que está acontecendo? O mercado está se renovando, estão se aposentando, os velhos estão falecendo, e a galera que é nova, por não ter afinidade com esse trabalho manual e ter muita afinidade só com trabalhos digitais ou burocráticos, ou trabalhar dentro de uma sala com ar-condicionado. É isso que os jovens querem, tá? Ou trabalhar com a internet, enfim. E aí tá já se criando uma lacuna no mercado e começando a faltar profissionais bons, especializados nesses trabalhos manuais. O que vai acontecer? A demanda do trabalho vai aumentar muito porque não tem muita gente para fazer, os velhos estão se aposentando e estão falecendo. E aí não tem pessoas o suficiente para colocar no lugar desses profissionais. Ou o que vai acontecer? Manda e demanda. Quando aumenta muito a demanda, olha só, o preço, o custo, né, do produto ou do serviço aumenta. Então vai começar a ficar muito valorizado, como já está, tá? Há pouco tempo, fui fazer um pequeno orçamento na parte elétrica aqui, na minha casa. Saiu mais de... O eletricista cobrou uns 15 mil, acho, cara. Uns 15 mil. E é um trabalho que ele ia fazer ali, tipo, em 2, 3 dias, tá? E aí eu conversando com ele, vi que o cara novo, 30 e poucos anos. O cara ali já ganhando seus 25, 30 mil por mês. Trabalhando em obra empreitada e tudo mais. Responsável por... acho que ele estava responsável por um trabalho num prédio, enfim. Ou seja, ganhando muita grana. Só que anda de boot, uniforme e bota a mão no batente. Calejado, com a mão calejada. E aí, os jovens de hoje, eles não querem ser calejados. Não querem andar de boot, eles querem andar de gravatinha, querem andar arrumados, não querem nunca suar a camisa. E aí você percebe que um outro fenômeno acontecendo. Esses serviços, por ter muita busca, os serviços burocráticos, enfim, os serviços mais socialmente bem vistos, teve muita... médico, advogado, enfim. O que está acontecendo? O mercado encheu e está caindo o salário dessa galera. O médico já não ganha mais do que ele ganhava 10 anos atrás. O salário caiu muito. Tem gente que fala que daqui a 10, 20 anos o médico vai ter que rodar de Uber aqui no Brasil para complementar a renda. Mas, enfim, vamos ver. E aí o que acontece? A galera partindo para esses trabalhos especializados, por quê? Porque é mais bem visto na sociedade, né? É muito mais nobre você chegar e falar que sou médico, sou advogado. Às vezes o advogado não ganha 3 mil no mês. Tá passando necessidade, mas sou advogado. Mas é muito mais nobre do que ele chegar e falar, pô, sou eletricista. Sou mecânico, sou pintor. Tem pintor aí, mecânico aí ganhando 10, 15, 20 pau. Faço manutenção de refrigeração, ar-condicionado. Teve um caso recente aqui também, que eu chamei um cara pra consertar a geladeira. Pô, o cara chegou de tracker zero, coroa. Tracker zero, teto solar. Em 20 minutos ele tirou R$350 do meu bolso. Em 20 minutos. Foi lá, deu uma solda, consertou a geladeira, acabou. O cara deve fazer o quê? 2, 3 mil no dia fácil. Dinheiro, tem grana, tá? Conversei com ele também, falou que essa área dá muito dinheiro. Trabalha com refrigeração, tanto de ar-condicionado como todo tipo de refrigeração, né? Serviço técnico, trabalha com a mão. E... Cara, se eu não tivesse meus projetos no digital... O digital também é uma excelente... se você desenvolver as habilidades certas, é uma excelente escolha, tá? Mas... se você não quer ir pro digital, se você não... Enfim... e quer ganhar dinheiro de verdade... eu recomendaria você se especializar e ficar muito bom, começar trabalhando aqui no Brasil, em algum serviço técnico, e depois ir lá pro exterior, onde você vai ganhar possivelmente em euro ou em dólar, porque lá vai ter ainda mais carências desse tipo de serviço. Então, se você conseguir ir pro exterior, ou arrumar um green card, enfim, sei lá, e começar a trabalhar lá, e depois, posteriormente, montar uma empresa especializada, enfim, cara, aqui no Brasil você já vai ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar. É o que eu tô te falando, se você se tornar um bom profissional. Não é um profissional porco, nem
só visando o dinheiro. Se você gosta de dinheiro e você visar uma profissão técnica pra se tornar bom mesmo, porque quem ganha dinheiro é quem é bom. E ficar muito bom naquilo, você vai se destacar no mercado. Se você aprender a mexer com a internet e divulgar o seu trabalho, você vai ganhar mais dinheiro ainda. E depois, posteriormente, você pode criar uma empresa, que eu tô falando, e ensinar as pessoas a fazer isso, dar curso e criar sua própria rede de funcionários. O céu é o limite pro que você pode fazer. Porque essa é a tendência do mercado, cara. Eu tô ajudando vocês aqui a tomar um rumo financeiro, tá? Então, é uma oportunidade muito boa, que eu vejo pros caras de 20 e poucos anos que tá meio perdido, tá aí no... Esse vídeo é muito pra você que tá no subemprego, tá ali no frentista de posto, tá ali no shopping, tá ali no recepcionista, tá ali, entendeu? Tá ali no subemprego, ou às vezes tá rodando no Uber, e não sabe, no moto Uber, na entrega, entendeu? Não sabe muito o que fazer da vida. Eu iria por esse caminho, tá? Esse é um caminho. Investe num bom curso técnico, fica bom, fica fera, e começa a trabalhar. Entendeu? Posteriormente, se você tiver a chance de ir pro exterior e... Enfim. Mas pra isso você não pode... Olha só, uma coisa leva a outra. Porque eu falei do relacionamento. Pra isso você... não pode fazer filho aí com a mulher errada. Entendeu? Pra isso você não pode se envolver com a mulher errada, tomar Maria da Penha nas costas e parar na cadeia. Entendeu? Pra isso você não pode se meter num processo jurídico aí. Então, cara, cara, esse canal de então, foca em você, cara. Qual a dificuldade, cara? Que os caras têm. Foca em você, criar um propósito, um legado, queira criar um império. Cara, pra um homem que tá preocupado em criar um império, o cara que quer criar um império, primeiro ele foca em criar um império. Depois que ele estiver lá em cima, aí ele... Essa é a lei natural, na minha opinião. Ele escolhe uma rainha pra sentar do lado dele no trono. Se ele quiser. Mas no mundo que a gente tá hoje, até lá em cima, já construiu, depois que tu botar uma rainha no teu lado, dependendo do país que você more, ela pode tomar tudo que tu tem. Então, e a gente não fala que só de dinheiro, não é sobre dinheiro, cara, é sobre esforço, entendeu? Porque a gente sabe como homens, como é difícil a gente conquistar as coisas na vida. A gente trabalha muito, a sociedade não tem pena de nós. A gente precisa, roer o osso, matar 10 leões por dia, sangrar, suar, chorar, orar, só a gente sabe. Entendeu? Ninguém vai vir pra salvar, você é homem. Então, você pegar todo esse esforço, todo esse tempo que você investiu, e aí você vai e consegue, ascender, e aí você perde tudo, ou metade, sei lá, de bobeira. Arruma dor de cabeça. Tem caras que estão passando por dor de cabeça e estão em fase que era pra estar tranquilo na vida, em paz. Na sua plenitude, entendeu? Na sua plenitude. Mas não estão porque estão dando mole com as ações. Não conseguem observar o mundo caótico que está se formando, a distopia que está se formando em volta. E fica dando brecha pro inimigo. Entendeu? Então, eu sei que é muito difícil pra você que tem 20 e poucos anos, muitos de vocês têm a ilusão, eu acho que já é uma ilusão hoje em dia, tá? De um bom casamento aqui no Brasil e tudo. Cara, você tá correndo um risco enorme. Entendeu? Essas leis, elas estão tirando cada vez mais o poder da mão do homem, propositalmente, e influenciando as mulheres, né? Propositalmente, tá? Instigando elas a exercerem um domínio sobre os homens, poder sobre... E dando facilidades pra prejudicar os homens. Então, siga seu próprio caminho, cara. Viva no teu canto, entendeu? Preocupe-se com a sua jornada. Invista em você. Invista no seu crescimento, né? E se você tá aí sem saber o que fazer, me ouve, tá? Ou você vai pra internet, cara, tá? Ou você faz um curso técnico, fica muito bom, se especializa, porque tá faltando mão de obra e vai faltar muito. A galera dessa geração agora, essa geração fraca, os homens principalmente, não querem botar a mão na massa, entendeu? Daqui a pouco vai ter especialista pra trocar resistência de chuveiro, pra trocar lâmpada. Vai ter que ligar pra um cara. Os homens daqui a 20 anos vão... Vem aqui em casa trocar uma lâmpada. Queimou uma lâmpada, não sei trocar. Vem. Vai ser. Lembre-se. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Entendeu? É isso. A gente tá chegando nos homens fracos, que já estão começando a criar os tempos difíceis. Seja um homem forte nesses tempos difíceis. Não seja fraco, não. Se você for forte, tu vai criar um império, um legado. Encha sua vida de propósito em si. Sua vida precisa ter propósito em si mesmo. Você precisa ter objetivos grandiosos. Quando você tem por que acordar e lutar todos os dias, você não vai sofrer de carência emocional afetiva. Aí você vai conseguir fazer a retenção seminal, transmutar a energia sexual que eu tanto falo aqui pra vida de vocês, entendeu? Abandonar todos os vícios de pornografia, porque a tua vida tá plena, tá cheia, você tá se desenvolvendo física, mental, espiritual, você tá
vivendo o processo, você tá engolindo os seus adversários, você tá se superando todos os dias, vencendo a si mesmo. Você tá sedento, com sede de vitória todos os dias, acordando pra vencer. Cara, ninguém para esse cara, ninguém para esse homem. Vai por mim. Ninguém para, ninguém para. Só o Pai, só o Criador. Só ele pode me parar. Só ele pode te parar. Entendeu? Ou você mesmo. Ou eu mesmo posso me parar. Só. Então, entra no ciclo, retenção seminal, transmuta energia, foca em si mesmo, entendeu? Escolhe uma área financeira boa ali, estuda sobre isso que eu tô falando aqui. Não dê chance pro azar, relacionamento esquece. 20 e poucos anos, daqui 5, 10 anos tu vai estar voando. Teu império vai estar, no ápice, você vai estar no auge. Confia, confia, eu quero o melhor de vocês aqui, não quero o pior não. Os conselhos aqui são para o melhor, são para edificar. Valeu? Se você tá com problemas com pornografia, quer abandonar esse vício de uma vez por todas, meu e-book Retenção Seminal, O Caminho pro Autodomínio. São 130 páginas, 2 módulos, que vão te ajudar progressivamente, já começando pelo abandono do vício e depois a aprender de uma vez por todas a praticar retenção seminal e transmutação de energia da forma certa para focalizar, redirecionar essa energia para as áreas da sua vida que vão te edificar, que vão te elevar, valeu? E se você quiser uma mentoria personalizada comigo, quer investir um pouco mais, viva valor no meu trabalho, me acompanha já, entendeu? Sabe que isso aqui é um trabalho sério e quer investir no teu crescimento, tá com problema de relacionamento financeiro, vício, enfim, qualquer problema, vem até mim, meu contato de mentoria tá aqui. É um prazer enorme, a nossa comunidade de mentorados está crescendo muito, eu fico muito feliz com isso. E vem se desenvolver, tá? Vê valor no trabalho, vai investir um pouquinho mais, mas vai passar um tempo ali comigo, próximo de mim, contato pessoal de amigo, de mentor, de conselheiro, tá? E aconselhado. E eu te garanto que isso vai mudar a sua vida. Eu sou bom no que eu faço, eu amo o que eu faço, sabe? Eu amo ajudar cada um de vocês, criar relações com vocês, virar amigo de vocês. Enfim, é isso aqui, eu nasci pra isso, tá? Então, muito feliz, estamos chegando no 10 mil. Em breve, vídeos no clube de membro, no clube de membros, conteúdos. Já estou separando vários tópicos de conteúdos que só vão ser lançados no clube de membros, tá? Então fiquem na atividade aí. Eu já abri o clube de membros, mas ainda não tem nada. Eu estou preparando a área de membros com conteúdos, aulas, enfim, tudo voltado para desenvolvimento pessoal, alta performance e mais profundo do que aqui. Eu vou oferecer, né, para os membros conteúdos, aulas mais profundas, tá? Destrinchando cada área do desenvolvimento pessoal, vários tópicos maneiros. Vou fazer clube do livro lá dentro, a gente vai destrinchar várias obras. Evoluir, evoluir. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus, elevem a aura, o espírito, sempre não parem, retenção seminal, não quebrem, e se quebrar, volta de novo, valeu? Não pare, não pare. Se cair, tropeçar, levanta e anda. Continua andando. Se não puder andar, vai de joelho, se não puder, de joelho, se arraste, mas continue. Tamo junto, fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.